Oi pessoal, aqui é a Má, e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente daquilo que eu tô acostumada a fazer. Porque eu tava vendo e fazia um tempo que eu não postava qualquer tipo de análise, vlog, enfim. E eu decidi fazer um resumo, análise e a minha opinião sobre esse livro, que é o Conte-me Seus Sonhos, do Sidney Sheldon, tá? Essa minha edição de bolso, ela é uma edição vira-vira, ou seja, de um lado tem este livro e do outro lado tem o outro livro. Tanto que se eu abrir em uma determinada página, vocês vão ver que vão haver dois fins, um do lado certo e um outro do avesso, de cabeça para baixo. Mas é assim mesmo, tá? É quando os dois livros eles acabam se encontrando. E eu vou falar hoje do livro Conte-me Seus Sonhos. Nessa minha edição, que é uma edição de bolso, o livro tem 294 páginas. Ele não é muito grande. O que eu posso dizer sobre ele antes de começar a falar sobre a história? Ele é um livro que, se você pegar para ler, você lê muito rápido. Por quê? Porque ele tem uma história interessante, ele tem um bom enredo, na verdade é um enredo fantástico. Derrubei o livro. Normal, isso acontece. Ele tem um enredo muito bom, é um enredo que prende um leitor, então você não acaba achando aquilo chato, sem graça ou mesmo entediante. Na verdade, vai fazer com que você queira ler cada vez mais, o que é uma grande característica do Sidney, porque ele também vai fazer isso com este outro livro, O Céu Está Caindo, que talvez eu traga uma resenha num outro dia, num outro mês. A linguagem é muito fácil, porque o Sidney Sheldon, ele é bem atual. Ele é mais ou menos... o Sidney Sheldon é de 1917 a 2007, então é uma linguagem bem recente. E é um livro bem legal. Esse livro, em particular, ele traz um assunto muito bom, que eu achei muito fantástico, principalmente a forma como foi abordado no livro. Eu posso dizer o que é? Não, eu não posso. Porque se eu disser, infelizmente, eu vou estar revelando uma coisa muito, muito importante pro livro. Tá bom? Então, eu quero fazer com que vocês leiam. Não quero dar tudo mastigadinho assim pra vocês, porque senão vai ficar sem graça. Ou talvez não. Ou talvez possa fazer com que vocês queiram ler ainda mais o livro. Então, vamos lá. Essa é minha edição de bolso. Ela não tem... por exemplo, a sinopse dos livros. O que dificulta muito, porque eu não sei vocês, mas pra mim, eu não olho um livro pela capa. Eu não compro um livro por causa da capa ser bonita ou por causa de alguma coisa assim. O que pesa muito pra mim é o resumo que vem no próprio livro. Então, como esse livro não tem esse tipo, eu demorei muito pra ler. Por quê? Porque eu, de fato, não me interessei. Eu posso dizer que eu comecei a ler esse daqui, O Céu Está Caindo, antes do Conte-me Seus Sonhos. Mas eu li porque eu procurei a sinopse, porque eu procurei saber do que se tratava o livro, porque senão eu não ia ler. Porque este livro aqui, ele começa com a seguinte frase: o céu está caindo, o céu está caindo. Galinho de quem liram. E mostre-me um herói que lhe escreva uma tragédia. De F. Scott Fitzgerald. Ou seja, o que você pensa da frase do livro do Galinho de quem liram? Não dá pra pensar muita coisa. E aí eu fiz a mesma coisa com esse daqui. Eu procurei saber uma sinopse do livro. O que me instigou a ler. Eu tenho esses livros desde 2011 e eu só fui parar para lê-los no início desse ano. Então vamos lá. A história se passa em Cupertino. Cupertino, pelo que eu entendi do livro, porque eu não pesquisei a fundo, é uma cidade que fica lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Essa é uma região que tem muitas empresas de tecnologia, então provavelmente Microsoft, Apple, tem sede por lá. Então, a história vai falar sobre a Ashley. Se não me engano, acho que é Ashley Patterson, mas eu vou dar uma olhada. E ela mora
por lá. Ela trabalha, inclusive, numa dessas empresas de tecnologia. E é Ashley Patterson mesmo, acabei de ver. Ela trabalha numa dessas empresas de tecnologia. Ela, se não me engano, ela acaba trabalhando com edição de fotos, alguma coisa desse gênero. E aí a história começa porque ela vai contando a vida dela, como tem sido difícil, porque ela tem tido sonhos estranhos. E ela tem se sentido muito, muito perseguida. O pai dela é um médico famoso. Ele trabalha... Ele é um médico renomado, ele trabalha inclusive em um hospital em São Francisco. Então, de vez em quando, em alguns momentos do livro, ele vai até lá visitá-la, eles até passam um Natal juntos e tudo mais. A história começa quando um dos caras que trabalham com a Ashley é encontrado morto na casa dele. E aí ele está, como posso dizer, ele está pelado na cama, com alguns machucados que foram feitos por algum objeto cortante. E a polícia deduz que seja com uma garrafa que estava quebrada no local do crime. E também, ele está castrado. Vocês sabem o que é isso, então não vou explicar. Então, acaba tendo toda uma investigação para saber quem poderia fazer algo tão cruel assim. E eles acabam indo ver mesmo quem poderia ser. Eles até vão na empresa em que a Ashley trabalha, faz um monte de pergunta pra eles e não descobrem nada. Ao longo do livro vão ter mais uns 3 assassinatos. Todos eles da mesma forma. As pessoas vão ser encontradas nuas, na cama, ensanguentadas e castradas. A polícia vai encontrar umas digitais e vão abrir um caso, e vão reabrir um caso que estava fechado há um tempo, de um adolescente em uma outra cidade que havia sido encontrado morto da mesma forma e também estava castrado. E a polícia começa a encontrar alguns pontos que são muito parecidos. Quais pontos são esses? A Ashley estava em todos esses locais. A polícia não sabe dizer se foi ela quem matou ou não. A única coisa que dá pra saber é que ela estava em todos estes locais do crime. Não sabem se antes, não sabem se depois. E aí vai ter uma reviravolta na história, porque eles vão encontrar uma digital numa faca que vai ter sido usada pra matar um outro cara. E vai bater com a digital da Ashley. Só que tem um grande problema. A Ashley não sabe, ela não se lembra de ninguém. Então, deixa eu procurar. Vão ter mais algumas pessoas que vão ter morrido. Eu não lembro o nome deles. Então, peraí que eu vou procurar. Bom, pessoal, eu acabei não encontrando os nomes. Mas eu lembro que um era canadense, da parte da França, da França, do Canadá. E o outro era de São Francisco mesmo, e eles acabaram aparecendo mortos. O pai da Ashley acaba encontrando um advogado para poder tirar a filha da prisão, porque ele acredita que ela não é culpada. Nem mesmo a Ashley se lembra de qualquer uma dessas pessoas que dizem que ela matou. E vão ter outras 2 personagens muito, mas muito importantes para a trama, que é a Toni Prescott e a Alette Patterson. O que elas são? Elas trabalham na mesma empresa que a Ashley. Elas poderiam muito bem ajudá-la a se safar do crime. Porém, elas não vão fazer isso. Por quê? Não posso contar também porque vai ser um spoiler e vocês vão precisar ler para saber o que é. Enfim. É uma história muito legal e eu não posso contar mais do que isso, porque se eu acabar contando mais do que isso, eu vou acabar contando o livro todo e não é isso que eu quero fazer. Eu quero deixar vocês com aquele gostinho de quero mais para poder ler o livro. Então acho que isso é tudo. E vale muito, mas muito a pena ler este livro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa qualquer barulho que esteja acontecendo no vídeo, mas é porque aqui perto de casa estão havendo reformas.
eu estou num cenário diferente, porque o cenário antigo está sendo usado. E então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar a sua opinião, e se você já leu esse livro, não esqueça de dizer o que você achou dele. Então, não esqueça de dar seu like também. Se você gostou mesmo do vídeo, compartilhe com seus amigos, que é pro canal poder crescer cada vez mais. E se você não tá inscrito, se inscreve, porque ainda vou fazer a resenha deste outro livro, O Céu Está Caindo, e também de uns outros livros que eu tenho que ler. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir mais um vídeo e até o próximo.